Imagens assustadoras de incêndios florestais na Turquia, na Grécia, nos Estados Unidos, no Canadá e na Sibéria dominaram os noticiários. Já está na hora da gente tratar as mudanças climáticas como algo que já está acontecendo e não algo que vai acontecer no futuro. Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Vani, sou engenheira florestal e hoje nós vamos conversar sobre os grandes incêndios florestais que estão ocorrendo. Nas últimas semanas, notícias sobre incêndios florestais dominaram os noticiários no mundo inteiro. As imagens dos incêndios florestais pareciam cena de ficção científica, de tão surreais que essas imagens pareciam. Mas essas imagens elas eram reais e elas traziam junto com elas um rastro de destruição e de desabrigados por causa do fogo. Embora os incêndios florestais eles façam parte da natureza de alguns ecossistemas, eles estão se tornando mais frequentes e mais intensos, estão atingindo uma área maior do que atingiam antigamente. E a cada ano também a gente vê que a velocidade de alastramento do fogo está maior. E esse fogo andando em uma velocidade muito rápida por causa dos ventos e do clima seco, faz com que seja quase impossível que os bombeiros consigam salvar casas, propriedades e também vidas. A gente teve aí, infelizmente, notícias tristes de vidas perdidas por causa dos incêndios florestais. Mas como já comentamos, sim, o fogo faz parte de alguns ecossistemas. Mas o que está se notando é que está acontecendo com muito mais frequência. A natureza, ela tem o ciclo dela, desses incêndios. E algo que está muito nítido é que a frequência está muito aumentada. Um relatório de 2017 de um instituto de pesquisa norte-americano registrou um grande aumento de incêndios florestais nas últimas décadas. E esse relatório também comentou uma coisa que a gente já percebeu, que o clima mais seco e um clima mais quente vão facilitar a ocorrência de incêndios florestais. Uma coisa importante pontuar aqui, os incêndios florestais na natureza, eles geralmente ocorrem por causa de raios, mas a maioria dos incêndios florestais que acontecem é por causa de humanos, que intencionalmente ou não acabam colocando fogo. Ivane, como que isso acontece? O cara jogou a bituca de cigarro num local que está com um clima muito seco e um clima muito quente. Aquela bituca de cigarro, gente, faz um incêndio que ninguém mais controla. Aquela fogueira que o pessoal fez e achou que tinha apagado direito e não apagou. Fora os incêndios que são realmente criminosos, que as pessoas queriam colocar fogo na floresta. Uma outra estimativa agora do Serviço Florestal dos Estados Unidos mostra que em 2015 a temporada de incêndios florestais ficou 2 meses e meio mais longa do que na década de 70. Gente, vocês têm noção o que é uma temporada de incêndios florestais durar mais de 2 meses e meio que o normal? É muita coisa. A gente precisa acender o nosso alerta de que as mudanças climáticas estão acontecendo. E outra coisa que comentou o Serviço Florestal norte-americano é que as áreas queimadas por incêndios florestais estão aumentando. E um outro dado que eu achei muito importante trazer aqui, as 9 piores ocorrências de incêndios florestais nos Estados Unidos ocorreram a partir de 2005. 2005 foi ontem, assim, na linha do tempo da natureza. Na verdade, não foi nem ontem, eu acho que foi alguns segundos atrás. E é claro que quem está contribuindo para tudo isso são as mudanças climáticas, o aquecimento global. E aqui eu vou trazer alguns dados para mostrar para vocês como que isso vai começar a atingir as pessoas. E como já comentamos, o calor extremo está contribuindo também para que essas temporadas de incêndios florestais sejam mais fortes. E aqui eu vou trazer um dado que vai mostrar como que isso vai começar a atingir a gente. De acordo com o painel intergovernamental de mudanças climáticas, 93 milhões de pessoas podem enfrentar fortes ondas de calor na costa norte do Mediterrâneo. Isso até 2050. 2050 é logo ali, tá, gente? Não acha que tá tão longe assim, não. A gente comentou de 93 milhões de pessoas atingidas por uma forte onda de calor no Mediterrâneo. Sabe o que isso também pode causar? Mais de 20 mil mortes anuais por causa do calor intenso. Isso até 2050. Gente, acorda, as mudanças climáticas estão acontecendo agora. Elas não vão acontecer lá no futuro, elas já estão acontecendo. E continuando a falar do Mediterrâneo, por que eu tô falando tanto em Mediterrâneo, gente? Porque onde é que aconteceu ali os incêndios florestais no sul da Europa?
tá bom? Para quem aí não tinha ainda entendido porque que eu tô falando tanto do Mediterrâneo. E outro número muito interessante para a região do Mediterrâneo é que o número de dias favoráveis para acontecer incêndios florestais multiplicou desde a década de 80. Uma coisa que é importante lembrar aqui, que a gente comentou do calor que causa incêndios florestais, dos danos que causa porque queima, mas é importante lembrar que incêndio detona a qualidade do ar. Para quem mora em áreas perto de queimada, eu moro aqui numa região que tem queimadas e o clima é seco, o ar fica difícil de respirar. Quem já passou por situações de queimadas ou de incêndios florestais vai entender o que eu tô falando. O ar fica horrível. Vani, mas o que é esse tal do aquecimento global? O aquecimento global, ele é o agravamento do efeito estufa. Vamos ser honestos que o efeito estufa não era para ser ruim. Na verdade, é que ele mantém o nosso clima gostosinho aqui para o ser humano conseguir viver. E como que ele funciona? Na atmosfera, a gente vai ter vapor d'água e dióxido de carbono. E eles vão atuar como um cobertorzinho ao redor do planeta. E esse cobertorzinho vai deixar o clima favorável para que a gente consiga viver nesse planetinha azul. Só que o que está acontecendo? Desde o século XVIII, a gente está mandando muito mais quantidades de carbono para a atmosfera. E isso decorre do quê? Dos combustíveis fósseis que a gente usa e também do desmatamento. Olha aí, né, gente? Quantas vezes que a gente bateu na tecla que desmatamento traz um monte de problema. Entre eles tá aí. E o que esse aumento de carbono, então, na atmosfera faz? Faz com que a gente aumente o efeito estufa, fazendo uma maior absorção do calor e aumentando a temperatura média do planeta. E esse aquecimento, ele vai alterar a circulação das massas de ar. E essa alteração na circulação das massas de ar vai fazer com que a gente tenha esses climas extremos, então. Que é o quê? Um frio extremo. O pessoal acha que não tem nada a ver com mudanças climáticas, o frio extremo. Tem tudo a ver, amigo. Tudo a ver. E a gente vai ter o calor extremo. Gente, teve um lugar que chegou a 47 graus. É muito quente, um lugar que não está acostumado com calor. E é claro que essas mudanças na circulação do ar não vai causar só um clima mais quente ou um clima mais frio. Vai causar o quê? Um clima mais seco e um clima mais úmido, o que explica aquelas grandes inundações que a gente viu na China, que a gente viu em alguns lugares da Europa. E um clima mais seco que a gente está vendo aí, inclusive, em algumas regiões do Brasil. Gente, a tendência é que cada vez mais esses eventos climáticos e extremos, eles fiquem mais intensos e mais frequentes, se a gente não reduzir a emissão de gases que aumentam o efeito estufa. A gente não pode levar mais a questão ambiental de qualquer jeito. A gente precisa entender sim que tem consequência. A gente precisa entender que o desmatamento influencia sim nas mudanças climáticas. Que a gente destruindo florestas, a gente está destruindo o nosso próprio futuro. Então, vamos nos preocupar mais com o meio ambiente. Vamos levar mais a sério essa questão, ok? Bom, era isso que eu tinha para hoje, então. Eu quero agradecer você que assistiu esse vídeo até aqui e eu quero pedir que você escreva "mudanças climáticas são reais" nos comentários, só para eu saber quem assistiu esse vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, manda ele para um amigo que também vai gostar. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!